Olá, mudança. É sobre isso que vamos meditar. Sou o pastor Almir Marcos Mauruto e o meu desejo de coração é que você venha a ser edificado e que Deus venha a ser glorificado. Há um texto no Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 24 a 29, e diz assim: Uma grande multidão o seguia e o comprimia. E estava ali uma certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou-se por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curado. Imediatamente cessou sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. Amém. Amém. Qual era o panorama dessa mulher? Era uma mulher que vinha sofrendo há 12 longos anos com uma hemorragia, que provavelmente, em função dessa hemorragia, também com certeza deveria ter anemia. E essa anemia também o que ela causa? Ela causa fraqueza no corpo. Então ela vinha sofrendo há tanto tempo com isso, e ela padeceu muito na mão dos médicos, porque cada médico tem o seu jeito de agir, as suas medicações, e nós sabemos bem que os médicos eles estudam, mas nem sempre eles acertam e nem sempre vão dar a solução que nós gostaríamos que desse, mesmo até se esforçando por isso. Então a Bíblia diz que ela padecera muito na mão dos médicos e ela gastou tudo que ela tinha com os médicos, com os remédios, tentando então ser curada daquele mal que causava tanto dano na vida dela. E por último, em vez de melhorar, ela piorava cada vez mais. Quando foi que começou a mudança na vida dessa mulher? Talvez você possa pensar, a sua mudança começou quando ela tocou em Jesus. Mas na verdade, essa mudança, ela começou antes dela tocar em Jesus. Então nós vamos ver o que o texto diz. Marcos capítulo 5, versículo 27, a partir do versículo: Quando ouviu falar de Jesus. A mudança na vida daquela mulher começou quando ela ouviu falar de Jesus. Quem é que falou de Jesus para essa mulher? Quem será que foi? Porque a Bíblia não diz o nome, não diz se foi um homem, não diz que foi uma mulher. Alguém falou de Jesus quando ela ouviu falar de Jesus, e ela ouviu da boca de alguém. Então nós não sabemos quem é essa pessoa, mas uma coisa que dá para saber é que com certeza quem falou de Jesus estava carregado de fé. Era uma pessoa que estava envolvida na fé em Jesus Cristo. Essa mulher, meus irmãos amados, ela começou a pensar e agir depois que ela ouviu falar de Jesus. E ela começou a pensar e agir baseada no que ela ouviu, e não baseado naquilo que ela viu, mas no que ela ouviu. Marcos capítulo 5, versículo 28 diz: Porque pensava: se tão somente tocar em seu manto, ficarei curado.
essa mulher estava pensando de uma forma diferente. E ela só começou a pensar assim, desta forma, depois que alguém falou de Jesus para ela. Antes ela não pensava assim. Antes ela estava atrás dos médicos, dos remédios, de alguma forma gastando seu dinheiro, tentando comprar a solução. Como nós muitas vezes vamos ao médico, não havia nada de errado dela fazer aquilo, mas a partir do momento em que essa mulher, então ela ouve falar de Jesus, alguém fala de Jesus, ela passou a pensar de uma maneira diferente. E ela pensava consigo mesma: se eu tão somente tocar nas vestes de Jesus, eu serei curado. Por ter sofrido muito, meus irmãos, e por ter gasto tudo que tinha, e porque a sua situação só piorava, claro que essa mulher, nesse ponto da sua vida, ela está emocionalmente abalada. Eu diria que ela poderia até caminhar para uma depressão, porque a sua situação estava muito ruim. E ela poderia ser uma mulher que dissesse: já não acredito em mais nada, já não acredito. Mas por causa de alguém que falou de Jesus para essa mulher, por causa disso, carregado de fé estava essa pessoa. Então mudou a sua maneira de pensar e de agir, baseada no que ela ouviu. Vamos ler novamente Marcos capítulo 5, agora versículos 27 a 29. Quando ouviu falar de Jesus, chegou-se por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. Sabe, meus irmãos amados, quando alguém carregado de fé, sabe, cheio de fé em Jesus, fala de Jesus para uma outra pessoa, vai produzir algumas coisas naquela pessoa. E produziu naquela mulher. Quando aquela mulher ouviu alguém falando com ela, que nós não sabemos quem é, mas esse alguém falou de Jesus, a primeira coisa que produziu no coração daquela mulher foi uma fé muito grande, foi uma esperança em que Jesus Cristo poderia mudar a sua vida por completo. Ela poderia sair desse sofrimento de 12 anos a partir daquilo que ela ouviu. Então o que ela fez? Ela mudou a sua maneira de pensar, e ela começou a pensar dizendo: se tão somente eu tocar nas suas vestes, eu serei curada. E por causa disso ela agiu. Quando aquela pessoa, quando aquele alguém carregado de fé falou de Jesus para ela, gerou um ânimo nessa mulher, gerou uma força que ela não tinha, porque ela estava bem debilitada, e foi necessário que ela atravessasse aquela multidão, porque nós vimos no início da leitura que uma multidão comprimia Jesus, e ela atravessou aquela multidão, enfrentou aquela multidão e foi lá e tocou no Senhor Jesus Cristo, mas a partir daquilo que ela ouviu falar de Jesus Cristo. É esse Jesus que tenho anunciado, meus irmãos, a você e a tantas as pessoas. Um Jesus Cristo que cura as hemorragias, que cura qualquer tipo de doença. Um Jesus que faz o cego enxergar, o surdo ouvir, os paralíticos a andar, que muda completamente a vida do homem ou da mulher. Ele muda completamente, que salva da condenação do pecado, que ressuscita da morte. Eu posso dizer isso porque o Senhor me trouxe da morte de volta. Ele é Deus, Ele tudo pode, em nome de Jesus Cristo. Sabe, queridos irmãos, em 1982 eu tinha uma quitanda,
E eu estava casado há 2 anos e o meu casamento não estava muito bem, nós estávamos brigando muito, não conseguíamos nos entender. Essa quitanda que eu tinha, eu trabalhava muito e não ganhava nada, era uma dificuldade. Quando chegava no fim do mês, que eu pagava todas as contas, não sobrava dinheiro, uma dificuldade tremenda naquele tempo. Então eu estava ali vivendo aquele momento com 22 anos de idade, carregado de problemas. Então muitas vezes eu saía e ficava olhando de um lado para o outro, tentando buscar alguma solução, mas eu não tinha nenhuma solução. Mas nesse momento de dificuldade vem ali na minha quitanda uma pessoa e ela vem me oferecer então alguns produtos. Ele era um vendedor. Então quando ele chegou e tentou me vender os produtos, eu estava revoltado com a vida, com tudo. Então ele disse, me ouviu falar, ouviu reclamar de tudo e ele disse para mim: tem solução para você. E quando eu falei isso, eu fiquei olhando para ele e ele disse para mim: Jesus Cristo pode mudar a sua vida. Jesus Cristo pode mudar a sua vida. E ele me convidou para poder assistir um culto na igreja, num culto que acontecia à tarde. E naquela semana eu não fui, mas na outra semana, então, seguinte, eu fui lá. Entrei naquela igreja e me propus a fazer uma campanha de 7 semanas em busca da bênção que eu estava precisando ali, uma bênção imediata, um problema que eu estava vivendo ali. E na 3ª semana da campanha, o Senhor me responde de maneira abençoada e maravilhosa. Então eu e minha esposa começamos a ir nesses cultos. E depois então começamos a ir aos domingos. E nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo. E Ele transformou a minha vida que estava numa dificuldade tremenda. Ele abençoou o meu casamento de maneira maravilhosa e tremenda. Esse ano completamos 40 anos de casamento. Eu posso dizer a você que eu e minha esposa somos casados, companheiros e amigos. Sabe, temos uma família abençoada. Deus tem cuidado de nós, Deus tem suprido a nossa necessidade. Tenho muitos e muitos e muitos testemunhos para poder contar, porque o Senhor tem sido gracioso. Mas porque uma pessoa, esse eu sei o nome, uma pessoa, esse homem chamado Irmão Dárcio. O Irmão Dárcio passou lá e esse irmão falou de Jesus para mim, e isso mudou completamente a minha vida. Eu tenho 2 histórias de vida. Uma história antes de 1982 e uma história depois de 1982. Antes de Cristo, com muitas tristezas, muitas lutas e muitas derrotas. Depois de Cristo, com muitas lutas, porém com muitas e muitas vitórias, com a bênção do Senhor sobre a minha vida, em nome de Jesus Cristo. Sabe, meus irmãos amados, como precisamos de pessoas como aquele alguém que falou de Jesus para aquela mulher. Esse alguém foi instrumento de Deus para mudar a vida daquela mulher completamente. Como aquele irmão chamado Dárcio foi instrumento de Deus para mudar a minha vida completamente. Sabe, que você, meu irmão e minha irmã, possa estar carregado de fé quando for falar de Jesus àqueles que estão sofrendo nas adversidades da vida. Que você possa estar ali cheio, envolvido da fé, em nome de Jesus Cristo, nesse Deus que tudo pode, e isso possa fazer uma grande mudança, possa fazer a mudança daquela pessoa, na maneira dela pensar, dela agir e reagir. Ela só foi lá e tocou em Jesus porque alguém falou de Jesus para ela. O Espírito de Deus usou aquela pessoa, sem dúvida nenhuma, e aquela pessoa estava carregada completamente
do Espírito Santo. Sabe, meu irmão e minha irmã, não sabemos o nome daquela pessoa, mas Deus o sabe. Deus o sabe completamente. Para encerrar essa nossa meditação, gostaria de ler um texto com você, Romanos capítulo 10, versículos 13 a 15. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam as coisas boas. Ou, em outras traduções, daqueles que anunciam o Evangelho de Jesus Cristo. Como são formosos os pés daqueles que falam de Jesus Cristo, carregados de fé, de alegria, porque estão falando uma verdade de Deus para aquela pessoa, mas uma verdade de Deus na sua própria vida também, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Aquela mulher foi completamente curada. No momento que ela tocou, ela foi curada. O nosso Senhor, ainda Ele pode ser tocado. Nós podemos tocar nesse Senhor maravilhoso pela fé. Mas quando você transmite Jesus, aquela pessoa para quem você vai falar, pode ser completamente transformada, exatamente por você ser um instrumento de Deus. Amém? Oremos. Pai querido e maravilhoso Deus, alguém falou de Jesus para aquela mulher. Não sabemos quem foi, mas aquela mulher, Senhor Deus, ela começou a pensar de uma maneira diferente. Ela começou a agir de uma maneira diferente, a partir do momento em que ela ouviu falar de Jesus. Eu peço que o Senhor abençoe a mim e aos meus irmãos, para que possamos tocar do Senhor, Pai amado, para que a virtude do Senhor venha sobre nós como veio sobre aquela mulher e ela foi curada. Que nós possamos ser curados, sarados, renovados, fortalecidos, Pai amado, mas que nós possamos ser aqueles que vão transmitir o nome de Jesus Cristo para outros que estão sofrendo nessa vida. Dá-nos esta unção e esta graça, ó maravilhoso Deus. Assim pedimos a tua bênção e desde já agradecemos, Pai eterno, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Meu irmão, seja você essa bênção, sabe, esse homem ou essa mulher abençoado que vai levar esse Jesus carregado de fé no seu coração àqueles que estão tão longe de Jesus, aqueles que estão sofrendo e que precisam desse Senhor. Que Deus abençoe você grandemente, que Deus abençoe a sua casa, a sua família, que Deus abençoe as suas finanças. É o meu desejo em nome de Jesus. Um grande abraço a você, meu irmão, no nome bendito e santo de Jesus Cristo. Amém?